de agosto, é avivamento, a temática é avivamento. Eu só não vou ler o mesmo texto, é o texto de Abacuque. Eu vou falar de avivamento hoje à noite, mas a partir de um outro texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 37 ao 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 37 ao 41. Enquanto o irmão está achando aí, encontrando o texto, eu tomo a liberdade. Há um mês, quando eu estive aqui, havia recém-chegado o meu livro, Igreja Reformada, e eu, na ocasião, apresentei para os irmãos aqui. Mais uma vez, eu apresento aqueles que desejarem adquirir, Igreja Reformada, uma análise da aguda crise do movimento evangélico brasileiro. Eu faço um paralelo aqui entre o que foi a igreja no primeiro século, a igreja primitiva, como chamamos, especialmente trabalhando especialmente os 2 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Então, um paralelo do que foi a igreja primitiva no primeiro século, o que foi o movimento da Reforma Protestante no século XVI, o que foi o movimento pentecostal no início do século XX, especialmente aqui no Brasil, com o Navírio e Daniel Beck, os fundadores das Assembleias de Deus e do movimento pentecostal brasileiro, e o que é a igreja evangélica, o que tem sido o movimento evangélico atual, pós-moderno. Eu não me lembro se fiz essa pergunta aqui quando estive aqui há um mês, na festividade de jovens, mas se fiz, vou fazer de novo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 2, nós fomos chamados de seita. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, nós fomos chamados de cristãos. Na Reforma Protestante do século XVI, passamos a ser chamados de protestantes. No século XXI, como a igreja evangélica brasileira já não anda protestando muita coisa mais mesmo, passamos a ser chamados de evangélicos. Viu como está na moda de ser evangélico? Qualquer atriz, qualquer ator de cinema, de novela, vai lá na televisão e o apresentador pergunta: mas você, qual é a sua religião? Você crê em Deus? Sim, creio em Deus. Não, eu sou evangélico. Eu sou evangélica. Continua gravando filme pornográfico, mas eu sou evangélica. Porque é moda, é charmoso hoje falar que é evangélico hoje. Sinceramente, eu confesso a vocês que eu tenho vergonha de dizer que sou evangélico. Eu tenho vergonha. E sempre que alguém me pergunta: você é evangélico? Eu nego na hora. Não sou evangélico não. Você não é evangélico? Não. Mas parece que eu vi você lá na igreja, vi você num vídeo do YouTube. Você não é evangélico? Não. E você é o quê então? Aí eu respondo com boca cheia: sou cristão. Glória a Jesus. Eu sou cristão. Porque esse termo evangélico se desgastou demais. O que está acontecendo no Brasil é horroroso. Aí a pergunta que eu não me lembro se fiz vou fazer de novo é: a igreja evangélica brasileira atual pode continuar sendo chamada de protestante? Se você responder sim, eu pergunto de novo: e o que é que nós estamos protestando? O texto é uma análise crítica do movimento evangélico brasileiro, Igreja Reformada. Aí você me diz: pastor, você está falando mal da igreja nesse livro? Não. Quem sou eu? Você está falando dos defeitos da igreja? Também não. Deus me guarde. Qual é o objetivo então? O objetivo é convidar a igreja brasileira a clamar a Deus por um grande avivamento. Essa é a proposta. Clamar a igreja, convidar a igreja brasileira, conclamar o povo brasileiro para clamar a Deus por um grande avivamento. Irmãos e irmãs, nós nunca precisamos tanto de um avivamento como estamos precisando nos dias atuais. A igreja brasileira nunca precisou tanto de um reavivamento como nós estamos precisando nos dias de hoje. Que Deus tenha misericórdia do seu povo
Que Deus restaure a igreja brasileira. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós voltemos à cruz de Cristo e sejamos a igreja sinalizadora do reino, sal da terra e luz do mundo. E é a partir disso que eu quero também pregar aqui hoje à noite, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Os que podem, diz amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu devo começar a minha reflexão aqui hoje à noite com vocês, esses minutos que temos, mencionando o fato que a igreja evangélica brasileira, especialmente nós, que somos de uma ala pentecostal, vocês sabem que é amplo a estrutura religiosa, evangélica, protestante, por assim dizer, no Brasil, em termos técnicos, em termos de religião, é amplo. Existem vários segmentos ali dentro. E nós somos considerados, tratados como pentecostais. Somos pentecostais, de tradição pentecostal. E um dos erros que nós de tradição pentecostal temos cometido ao longo dos anos é com relação à nossa má compreensão, o nosso mau entendimento do tema pentecostal, ou seja, do tema avivamento. O que é avivamento? Historicamente falando, nós não sabemos, nós não sabemos ainda o que é um avivamento. Há eu não queria usar essa expressão, mas vai essa por enquanto. Há uma confusão na nossa cabeça com relação ao tema avivamento. A compreensão que muitas vezes temos é uma compreensão deturpada. A compreensão que muitas vezes temos é uma compreensão fora do que as Escrituras nos diz e do que a própria história dos avivamentos ou a história da igreja nos revela. Por exemplo, sempre que nós falamos de avivamento ou de reavivamento, nós temos que admitir, e se nós estamos falando de avivamento, se nós estamos afirmando que precisamos de um avivamento, que precisamos buscar um avivamento, você precisa automaticamente, ao mesmo tempo, reconhecer que as coisas não estão bem, que as coisas não vão bem. Só há necessidade de um avivamento ou de um reavivamento porque há uma crise. Se não houvesse crise, não precisava estar falando de avivamento. Não precisaríamos de avivamento. Por que há necessidade de um avivamento? Porque há uma crise aí. Leia a Bíblia. Começamos lá pelo Antigo Testamento. Se você olhar as histórias do Antigo Testamento, a história de Israel no Antigo Testamento, você vai perceber
que houve grandes movimentos de avivamento na história de Israel. E esses movimentos de avivamento que aconteceram ao longo da história de Israel, esses movimentos de avivamentos aconteceram depois de uma grande crise que Israel havia entrado. Pelos seus próprios pecados, pelo seu desvio de Deus. Nós vamos encontrar diversos momentos, inclusive já foi lido um texto aqui, tivemos uma rápida explanação aqui de um momento caótico na história de Israel, e que Israel, neste contexto caótico, precisou de um grande reavivamento. E Deus usou vários homens, vários profetas, para anunciarem, para denunciarem os pecados, e para anunciarem a vingança de Deus, e para anunciarem a cura de Deus, neste caso, um avivamento, para sarar a nação. Quem aqui não conhece a trágica história de Israel no período do reinado de Acabe? Foi um período caótico, período terrível, e Deus contou com seus remanescentes para curar a nação. Elias, por exemplo, foi um dos profetas que foi visitado pelo Senhor, e Deus anunciou a Elias que ele tinha 7.000. Elias talvez não conhecesse, mas Deus disse a Elias: eu tenho 7.000 que não se dobraram a Baal, que a sua boca não o beijou. Nós temos histórias de avivamentos em toda a extensão do Antigo Testamento, toda a passagem do Antigo Testamento, da história de Israel, relatos de um povo desviado de Deus, de um povo em crise, de um povo em pecado, de um povo debaixo de grande apostasia. E qual foi a cura? Qual foi a solução para esses períodos, para esses momentos de crise, de pecado, de desvio, de apostasia? Um grande avivamento. Quem não conhece a história de Neemias, que é um período pós-exílio, e nós temos lá no livro de Neemias, especialmente no capítulo de número 8 de Neemias, que houve um grande avivamento. O povo se voltou para Deus, houve uma reunião, um ajuntamento, uma grande assembleia. A lei de Deus foi lida para o povo ouviu atentamente, se arrependeu dos seus pecados, caíram em pranto, em choro e em oração, e Deus sarou o seu povo. Deus mandou um avivamento para curar o seu povo. No Novo Testamento não é diferente. Conhecemos alguns relatos de avivamento no Novo Testamento. Por exemplo, quando Paulo pregou o Evangelho na cidade de Éfeso. Vocês sabem que a cidade de Éfeso era uma cidade por demais idólatra. Havia o templo da deusa Diana. Eles cultuavam Diana, chamavam inclusive a Diana dos Efésios, a deusa Diana, e eles chamavam a Diana dos Efésios, a deusa dos Efésios. E Paulo chegou lá e pregou o Evangelho. E quando Paulo pregou o Evangelho na cidade de Éfeso, a Bíblia diz que os efésios foram para a praça pública queimar seus livros de bruxaria e queimar os seus amuletos. Eles fizeram um amontoado de livros de bruxarias e de amuletos e de objetos de idolatria, e colocaram fogo em praça pública. E eles começaram a confessar os seus pecados em praça pública. Houve um grande avivamento na cidade de Éfeso. Nós vamos encontrar eventos de avivamento que você tem um momento de crise, você tem um momento de desvio, você tem um momento de decadência moral e espiritual, mas mediante o arrependimento e a volta para Deus, há um avivamento. Se nós olharmos para a história dos avivamentos, nós vamos ver isso nos países da Europa, nós vamos ver isso no país de Gales, por exemplo, em 1904, nós vamos ver isso na Inglaterra, nós vamos ver os movimentos de avivamento que foram protagonizados por John Wesley na Inglaterra, por exemplo, George Whitefield, que era um companheiro de John Wesley, embora fossem de vertentes teológicas diferentes,
Nós vamos ver nos Estados Unidos movimentos de avivamentos, de grandes despertamentos que varreram séculos inteiros e foram responsáveis por influenciar uma nação inteira. Mas esses avivamentos vieram, esses reavivamentos aconteceram porque havia uma crise, havia um caos, havia uma decadência moral, espiritual, uma decadência ética, e mediante o clamor de alguém, mediante a atitude de alguém de se voltar para Deus, Deus então envia um avivamento para curar a nação, para sarar a nação, para curar o seu povo. Nós estamos vivendo dias iguais, dias semelhantes. E se nós admitimos, se nós reconhecemos que a igreja brasileira precisa de um grande avivamento, nós temos que admitir também que a igreja evangélica brasileira enfrenta uma das piores crises em toda a sua história. A igreja brasileira atravessa uma das mais terríveis crises ao longo de toda a sua história. Há uma crise de avivamento neste país. Há uma crise espiritual no Brasil. Às vezes eu falo sobre isso e muitas pessoas discordam de mim, e muitas pessoas me criticam e outras até me mandam mensagens nas redes sociais rebatendo a minha afirmação e dizem assim: não, você está errado. Algumas pessoas me dizem: você está errado, está acontecendo avivamento no Brasil sim. E aí eu pergunto: aonde? Me dá o endereço que eu quero ir lá. Qual avivamento? E as pessoas me rebatem e me criticam, me retrucam e dizem: está acontecendo. E aí eles querem justificar o avivamento. Olha só como querem justificar o avivamento. Está acontecendo o avivamento no Brasil, dizem. E aí sabe o que eles usam para justificar o avivamento que está acontecendo? Marcha para Jesus, show gospel, balada gospel, culto show, bispos, reverendos e apóstolos fazendo truques e chamando de milagres, adivinhando e chamando de revelação. Nós estamos vendo aí um evangelho barateado nas mídias sociais, com raras exceções, eu não posso generalizar, mas com raras exceções, nós estamos vendo um evangelho barateado nas mídias sociais, nos programas evangélicos do rádio e da televisão. Os escândalos estão se avolumando assustadoramente. Queridos, é angustiante, o meu coração afunda dentro do peito, quando eu paro para pensar que aqui no Brasil, a figura do pastor é desvalorizada, é desmerecida, é desrespeitada. Um pastor no Brasil, ouça o que eu vou dizer a vocês, um pastor no Brasil não tem moral para financiar um carro numa concessionária. Não tem moral. Vá numa concessionária financiar um carro e diga que você é pastor. O vendedor não vai aceitar, ele vai dizer: não, tem que colocar outra coisa na sua ficha. Colocar que você é vendedor ambulante, que você é comerciante, que você é autônomo, coloca qualquer coisa. Como pastor, a ficha não aprova. Isso para mim é angustiante, porque eu faço parte da categoria pastor. Eu sou um pastor na igreja Assembleia de Deus, e eu como pastor não tenho moral, não tenho nome para financiar um carro. Uma estatística não muito distante de nós, uma pesquisa recente apontou que há 3 P's desacreditados neste país. 3 P's. 3 classes que começam com P, desacreditada neste país: políticos, polícia e pastores. Nós pastores fazemos parte, estamos incluídos nas 3 classes mais desacreditadas deste país. Isso afunda meu coração dentro do peito. Que, repito, eu faço parte da categoria pastor, sou um pregador do evangelho e faço parte de uma lista de pesquisa onde os pastores estão incluídos como a classe mais desacreditada, uma das classes mais desacreditadas nesta nação. Nos Estados Unidos, uma pesquisa semelhante apontou que os mais elevados índices de adultério,
de escândalos morais envolvendo sexo e dinheiro nos Estados Unidos não é entre as celebridades hollywoodianas, não está entre os atores, entre os executivos, entre os mais conceituados, as mais conceituadas celebridades norte-americanas, mas está entre os pastores e os evangélicos norte-americanos. Queridos, isso revela para nós a aguda crise que não só o Brasil, mas o mundo está vivendo nos dias atuais. Recentemente eu visitei alguns países na Europa. É de chorar, é de cair o queixo e é de chorar amargamente a frieza espiritual que varreu a Europa. Que outrora a Europa foi o berço do cristianismo, o berço do protestantismo, e hoje a Europa é considerada já pós-cristã. Os templos que foram palcos de grandes avivamentos, os púlpitos que receberam homens como John Wesley, como Charles Spurgeon, como George Whitefield e tantos outros homens na história dos avivamentos, viraram hoje discotecas, casas de bebedice, casa de jogos. Nas paredes ainda os versículos estão meio que apagados, mas ainda você encontra rabiscos de versículos apagados nas paredes de lugares que antes que era palco de grandes avivamentos viraram casas de jogos e de prostituição. A Europa que produziu um Martinho Lutero, que produziu um John Wesley, a Europa que produziu homens fervorosos, tementes a Deus, poderosos em palavras, que se levantaram diante de Deus com poder. O que é que está acontecendo com o nosso mundo? Nós temos que admitir, e aí voltando para o nosso país, nós, igreja brasileira, temos que admitir que há uma crise espiritual nesta nação, que balada gospel, show gospel, marcha para Jesus, que movimentos e mais movimentos dessa teologia da prosperidade, deste evangelho de mercado que está acontecendo neste país, isso não significa avivamento, não sinaliza verdadeiro avivamento, crescimento numérico. Pesquisa do IBGE de 2010, que mostrou o crescimento numérico dos evangélicos no Brasil, não sinaliza verdadeiro avivamento. Avivamento não é culto show, não é balada gospel, não é marcha para Jesus. Avivamento não é pula-pula, não é cai-cai, não é revelação de nome, não é chamar número de CPF e de RG para dizer que está tendo revelação de Deus. Avivamento não são manias de truques de pregadores que querem mexer com a emoção do povo. Isso não é avivamento. Avivamento é uma igreja sinceramente arrependida, rasgada aos pés da cruz de Cristo, clamando a Deus por misericórdia e conclamando este mundo a voltar-se para Deus. Avivamento é uma igreja impactada pela palavra e no impacto da palavra impactando este mundo e colocando o dedo na ferida e dizendo a esta sociedade que jaz no maligno: arrependa-te e venha à cruz de Jesus antes que seja tarde demais. Precisamos entender qual é o verdadeiro conceito de avivamento. Precisamos compreender qual é o verdadeiro sentido e significado e o significado do avivamento. E aí, queridos irmãos, os textos que eu li para vocês aqui hoje à noite, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 37. Nós temos aqui alguns indicativos, algumas pistas que o texto mostra para nós aqui. Se nós queremos experimentar um verdadeiro avivamento, e eu tenho certeza que você quer, não vou nem pedir para você levantar a mão, porque você está aqui hoje que você quer experimentar um verdadeiro avivamento. Essa igreja quer, nós queremos, nós estamos aqui para isso. Esse é o propósito, e essa é a proposta deste trabalho. Então, se nós queremos experimentar um verdadeiro avivamento, se nós queremos mesmo fazer a diferença neste contexto de crise, de caos político, econômico,
social, ético, religioso, institucional, que vive o país, que vive a nação. Vamos ver quais são os indicativos que o texto que eu li para vocês aqui nos apontam. Primeiro, vocês sabem, eu nem preciso dar aqui um pano de fundo, porque vocês sabem qual é o contexto aqui. Festa dos Pentecostes, capítulo 2 de Atos, todos foram cheios do Espírito Santo, uma multidão enorme que estava em Jerusalém por causa da festa dos Pentecostes, se voltou para o cenáculo onde estavam os irmãos, cheios do Espírito Santo, falando noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ficaram maravilhados, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua nativa, ou na sua própria língua materna. Pedro se levantou, começou a dar uma explicação, porque eles também começaram a zombar e a dizer que estavam embriagados, e Pedro disse que não era embriaguez, mas era o cumprimento do que Deus havia dito pelo profeta Joel. Acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí a explicação de Pedro já virou uma pregação, e Pedro falou de Jesus, falou da ressurreição, citou Davi, e termina o célebre discurso de Pedro no versículo de número 36 do capítulo 2 de Atos. No versículo 37 que eu li para vocês diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. A palavra grega para compungido aqui é coração apunhalado, coração esfaqueado, coração rasgado pela palavra. A palavra grega para compungido aqui é o mesmo que dizer que Pedro pegou um punhal e cravou um punhal no coração de todos aqueles homens e mulheres. A palavra grega para compungido aqui significa dizer que Pedro rasgou o coração deles como se ele estivesse com uma faca, retalhando, rasgando, cortando, perfurando o coração de todos eles. Com o coração rasgado, esfaqueado, apunhalado pela palavra, o texto diz que eles se voltam para Pedro e os demais apóstolos e perguntam: e agora? O que é que nós vamos fazer? Significa dizer que a mensagem foi tão impactante, a mensagem que Pedro pregou foi de um impacto tão extraordinário, a mensagem que Pedro pregou foi com poder e com uma capacitação do Espírito tão extraordinária, que estas palavras que saíam da boca de Pedro era como se fosse um punhal, era como se fosse uma lâmina muito afiada, que perfurou e rasgou o coração deles, e rasgou o coração de tal modo que Pedro não fez o apelo. Quem quer aceitar Jesus? A gente não prega hoje e faz o apelo? Pedro aqui não fez o apelo. E vocês sabem que apelo, essa coisa de pregar e fazer apelo, isso é novo. Quem inventou isso foi Charles Finney e John Wesley. E Charles Finney inclusive criou o que ele chamava de o banco dos endividados. Eram os primeiros assentos que ele separava, e ele colocava as pessoas ali para ouvir a pregação, e depois da pregação ele convidava as pessoas para tomar uma decisão frente à mensagem que terminaram de ouvir. John Wesley fez isso também na Inglaterra, e o apelo se tornou muito popular com Billy Graham, que foi o maior evangelista do século passado, morreu no início do ano passado, aos 99 anos, realizando as suas cruzadas ao redor do mundo, e milhares de pessoas foram à frente nas campanhas evangelísticas do Billy Graham para entregarem a sua vida a Jesus. E aí o apelo popularizou-se, e todas as igrejas, os pastores e os pregadores fazem apelo. E eu não estou criticando o apelo e não estou falando contra o apelo, claro que não. Eu só estou dizendo que aqui em Atos capítulo 2, versículo 37, Pedro não fez o apelo. Pedro apenas pregou, mas a mensagem foi de um impacto tão extraordinário que eles tomaram a iniciativa, a multidão, e perguntaram: e agora? O que faremos? É esse avivamento que o Brasil está precisando conhecer. É esse avivamento que a igreja brasileira está precisando experimentar. Queridos irmãos, eu sou filho e neto de pastor, e a minha família é de tradição assembleana e pentecostal. Eu creio nos dons espirituais, eu creio na contemporaneidade dos dons, eu creio no batismo no Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas, eu creio nos dons de visão, de profecia, eu creio que Deus mostra para os seus filhos em revelações, eu creio no dom de línguas, no dom de profecia na igreja.
creio no dom da palavra, do louvor, creio na ação e na atuação do Espírito Santo na vida da igreja hoje. Claro que eu creio, e se não cresce eu nem podia estar aqui pregando, porque eu só posso falar aqui mediante a capacitação do Espírito. De mim mesmo eu não posso falar, das minhas habilidades não tenho condições, mas é o Espírito Santo quem mobiliza, é o Espírito Santo quem inspira, é o Espírito Santo quem capacita, é o Espírito Santo quem empurra a igreja e empurra o pregador, empurra o cantor para que a obra seja feita, a palavra seja pregada, os corações se cheguem para Deus. Eu creio e não tenho dificuldade alguma em crer na manifestação do Espírito Santo. Mas eu não posso me calar diante dessa bagunça que está aí, perdão a expressão. Eu não posso me calar diante desse movimento que está acontecendo neste país. E eu venho aqui denunciar hoje à noite e dizer: isso aí não é avivamento, esse cai-cai, esse tal de unção do riso, unção do gato, unção do leão, esse negócio de dente de ouro, de vi isso, vi aquilo, olha o anjo, olha a bola de fogo, olha o cavalo. Engraçado, você diz assim: Jesus está aqui, ninguém fala nada. Você diz assim: Jesus ressuscitou e ele vive. Fica todo mundo assim, um cara de paisagem. Mas se você vê anjo, vê bola de fogo, vê cavalo, vê jumento, vê não sei mais o que, aí todo mundo vibra, todo mundo. Eu não entendo que avivamento é esse. Eu não entendo que avivamento é esse, que as pessoas caem no chão no domingo à noite, que as pessoas veem, dizem, né? Vê não, diz que vê isso, vê aquilo. Eu não sei que avivamento é esse, que as pessoas pulam, sapateiam, quebra a asa, faz aviãozinho dentro da igreja no domingo à noite, mas tem problema com caráter na segunda, tem problema com comportamento, problema comportamental com a família na terça-feira, tem problema com comprar e não pagar, tem problema com cantar a mulher dos outros pelas redes sociais. Que avivamento é esse? Que avivamento é esse que produz aqui num culto à noite um pulo, um movimento, um oba-oba, mas não produz mudança, não produz conversão, não produz uma vida autêntica lá fora? O mundo está olhando para nós. E sabe o que é que o mundo está dizendo para nós? O mundo está dizendo assim para nós: eu não quero mais ouvir vocês falar. Vocês já falaram muito. Eu não quero mais ouvir vocês cantarem. Vocês já cantaram demais. Vocês cantam bem, vocês falam bem, vocês cantam bonito, vocês pregam bonito. Chega! Não quero mais ouvir o que vocês têm para falar. O mundo está dizendo isso para a igreja. Sabe o que o mundo está querendo? O mundo está olhando para a igreja e dizendo assim: eu quero ver a sua atitude agora. Eu quero ver o seu comportamento. Eu quero ver a sua vida. Mostra a sua vida. Mostra a tua atitude. Mostra o teu comportamento. Qual é a característica do avivamento apresentado em Atos capítulo 2, versículo de número 37? É gente com coração apunhalado, é gente com coração rasgado no poder da palavra. E todo aquele que tem o coração esfaqueado e rasgado pela palavra, ele tem uma atitude diferente, ele tem um brilho diferente, ele tem um comportamento diferente, ele tem uma vida diferente, ele tem uma vida que inspira outras vidas. Isso é avivamento. O versículo diz assim: ouvindo eles estas coisas. Que coisas foram estas que o texto diz que eles ouviram? Ouvindo eles estas coisas. Quer dizer, eles ouviram alguma coisa que o texto diz: ouvindo eles estas coisas. Que coisas foram estas que eles ouviram? Eu posso dividir aqui em duas partes. Primeiro, eles ouviram o que a igreja pregou. Porque a igreja pregou no Pentecostes. Sabia disso? Está no texto, não sou eu que estou inventando, não, está no texto. A igreja coletivamente pregou no Pentecostes. Você não veja, Atos capítulo 2, versículo de número 4. Todos, não foi um, nem dois, nem três, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Agora, que língua foram essas que eles começaram a falar? Que língua foi essa que o Espírito Santo concedia que eles falassem? Leia mais os versículos a seguir para responder. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão.
que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Isso mesmo, aleluia. O grande milagre de Pentecostes não foi que eles enrolaram a língua e falaram numa língua que ninguém entendeu nada. Não! O grande milagre de Pentecostes é que o Espírito Santo capacitou aqueles irmãos e deu a eles o poder de falar na língua nativa daquela multidão que ali estava. E o versículo 7 diz assim: atônitos se admiravam e diziam: vede, não são galileus todos esses que estão falando? E essa pergunta, ou essa expressão, não são galileus, ela tem um ranço de preconceito. Que não são galileus? Rústico, parte deles aí são rústicos pescadores. Nunca vimos esses homens fazendo curso de idioma nas universidades da Palestina. Nunca cursaram idiomas nas faculdades de Jerusalém. Não são galileus? Parte deles aí, rústicos pescadores. Galileus, que a língua que eles falavam, male, era o aramaico, a língua que eles falavam. Male, um aramaico assim, bem pobre, bem rasteiro, de ponta de feira. Quer ver um exemplo bem bacana para nós aqui? Nós estamos no continente americano, vocês sabem disso, né? Estamos aqui no continente americano, nós estamos na parte do continente que se chama América Latina ou América do Sul, tá? Então, aqui, toda essa região nossa aqui, América Latina. Aí você tem a América Central, você tem a América do Norte, México para cima ali, Estados Unidos, Canadá, América do Norte. Lá para cima, Canadá, Estados Unidos, o inglês predomina. Todos sabem disso. No México já é o espanhol. Na América Central, alguns países, como o Haiti, por exemplo, que é inglês e francês, que a França andou por ali, esse período de colonização. E aqui embaixo, na América do Norte, na América do Sul, e em toda a América Latina, todo mundo aqui fala espanhol. Só nós, em todo o continente americano, do sul ao norte, é que fala esse português. E também não é o português de Portugal. É um outro português. Que é uma mistura do tupi com aquela língua, da língua original da terra, né? Tupi-guarani, dos índios brasileiros aqui. E aí nós estamos isolados pelo nosso idioma. Porque ninguém fala o nosso idioma, só a gente. Nem é também o português de Portugal. E os outros países que falam português também, que falam português de Portugal. O português nosso, nós somos os únicos no mundo que fala esse tipo de português que nós falamos aqui. Lá em cima inglês, no meio inglês, espanhol e um outro lá inglês. O Haiti, por exemplo, como eu já falei. E toda a América do Sul, espanhol. E nós isolados com o nosso português aqui, que só nós sabemos falar. É eles aqui que falavam aramaico. O mundo estava sob a influência política romana. Quem é que predomina aqui, politicamente falando? O Império Romano. Mas quem é que influencia do ponto de vista filosófico? A Grécia. Então havia uma tendência forte aqui do grego. Uma influência e uma tendência enorme do grego. Mas rústicos pescadores, gente pobre, da periferia, gente marginal, que nunca foi cursar idiomas nas universidades da Palestina, que o idioma que eles falavam era o ralé aramaico. Estão falando em outras línguas. E olha que coisa interessante. Versículo do número 9. Partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos que residiam ali, tanto judeus como prosélitos, aqueles que eram convertidos ao judaísmo, cretenses, arábios, eles estão falando todos nessas línguas aí, nesses idiomas aí, e eles ficam perguntando, mas não são galileus todos esses que estão falando? E a pergunta se estende até o versículo 11, que termina assim: como, pois, os ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus? A igreja pregou o evangelho coletivamente. O que me ensina essa passagem bíblica? O que me ensina este texto? Me ensina este texto que pregar o evangelho não é responsabilidade única e exclusiva do pastor, não é responsabilidade única e exclusiva do missionário ou do evangelista,
presbítero, ou do cantor, ou de quem tem um cargo de influência na igreja. Pregar o evangelho é ordem, é o grande imperativo do mestre a toda a igreja. Todo cristão legitimamente convertido que passou pelo Calvário tem sobre os seus ombros a responsabilidade de abrir a boca em tempo e fora de tempo e anunciar Jesus, e pregar Jesus no poder do Espírito Santo, anunciar Jesus Cristo ao mundo. Ouvindo eles estas coisas, que coisas foram estas? As grandezas de Deus que a igreja coletivamente pregou em Pentecostes. Depois, ouvindo eles estas coisas, eles ouviram o que mais? Além disso, além de ouvir as grandezas de Deus, que era a igreja pregando, falando em línguas, e na verdade estava falando na língua deles, das grandezas de Deus, Pedro se levanta, prega o evangelho. Pedro começa falando que o que estava acontecendo ali não era vinho, não era embriaguez. O que estava acontecendo ali era o que o profeta Joel havia profetizado. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E Pedro vai falando. No versículo 22 ele cita Jesus. E ele discorre sobre Jesus de forma maravilhosa e extraordinária. A partir do versículo 24, a grande ênfase do sermão de Pedro é a ressurreição. Ele diz no versículo 24: Deus ressuscitou, se referindo que Deus ressuscitou a Jesus, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. No versículo 31 ele diz, prevendo isto, referiu-se à ressurreição. Ele estava falando de Davi, que Davi havia se referido à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E no versículo 36 ele encerra o sermão dizendo: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Percebe como que a mensagem do Evangelho foi uma mensagem absolutamente simples. Não teve moda, não teve invenção de roda. Pedro não inventou a roda. Pega na mão do irmão, cutuca ele, olha no olho dele, bate o pé, decreta, levanta, senta, roda, olha na bola do olho dele, e decreta de novo, e abre a mão, fecha a mão, bate o pé, determina, decreta, porque hoje vocês vão ver, porque hoje é a virada, porque hoje a roda gigante vai virar, porque hoje não sei o que. Pedro fez isso? Não. Pedro pregou o Evangelho. Aleluia. E esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. E foi de forma tão extraordinária, saqueou os corações. E eles ficaram: e agora? O que faremos? Se a igreja brasileira quer experimentar um verdadeiro avivamento, abrimos mão do culto show, jogamos fora essas mensagens enlatadas, desprezemos esses sermões de autoajuda, porque infelizmente nossos pregadores estão deixando de ser pregadores do Evangelho para serem coaches da fé. E o Evangelho não precisa de coaches para ter uma técnica de como vender o Evangelho de forma mais barata, porque o preço Jesus já pagou na cruz do Calvário. Se nós queremos o verdadeiro avivamento, nos posicionemos como profetas de Deus, abrimos a nossa boca, emprestamos o ouvido para Deus, a boca para o povo, e anunciamos: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, louvado seja o seu nome. Só vem avivamento pela palavra. Não existe avivamento que não passe pelo crivo das Escrituras. Qualquer avivamento que não passa pelas Escrituras, não é avivamento. Eu já ouvi crente dizer assim: foi muito poderoso. Eu já ouvi crente dizer isso. Talvez você também já ouviu. Foi muito poderoso, mas foi uma glória, foi uma glória. Foi uma glória, foi uma glória. Foi poder, foi poder. E o pregador pregou o quê? Foi tanto poder que eu nem vi. E que poder é esse então? Veio de onde esse poder? Só me resta a pergunta: veio de onde esse poder? Porque o poder vem pela palavra.
É a palavra de Deus, não é a habilidade do pregador, não é o meu jeito de falar, não é o meu conhecimento teológico, não são as minhas informações filosóficas, é a palavra que produz avivamento. Veio de onde esse avivamento? Veio de onde este poder? Esta é a pergunta que eu tenho que fazer em muitos cultos e em muitos movimentos. Aqui em Atos capítulo 2, versículo de número 37, e aliás, a partir já dos versículos de número 4, nós vemos uma igreja inflamada no poder do Espírito pregando o Evangelho, e nós vemos um Pedro cheio do poder do Espírito pregando a palavra, pregando a mensagem do Evangelho. Aleluia! Segundo, queremos experimentar um verdadeiro avivamento? Já vou terminar. Segundo lugar, versículo 38. Mediante a pergunta que fizeram, o que faremos? Essa foi a iniciativa deles. A iniciativa deles foi ir para cima de Pedro e os demais apóstolos e perguntar: e o que é que nós vamos fazer? Aí Pedro respondeu, o versículo 38 é a resposta: arrependei-vos. Como está diferente as mensagens, não está? Vocês conseguem perceber ou não a diferença da mensagem de Pedro para a mensagem que muitas vezes pregamos hoje em dia? Porque hoje, Pedro, se fosse hoje, né? Pedro, você arrebentou. Olha aí, Pedro. Rapaz, você caiu na graça. A porta abriu, Pedro. Agora a porta abriu. Pedro, faz o Instagram. É 1 milhão de seguidores. Não é 1 milhão. Pedro, faz uma camiseta. Ministério Internacional Pedro. Você abalou tudo. Irmãos, eu não estou criticando rede social. Eu também tenho rede social. Tenho Instagram, uso página no Facebook, Wilson Gomes, canal no YouTube. Eu não estou criticando rede social. Mas essas ferramentas que nós usamos hoje, que com certeza se Paulo tivesse aqui hoje, ele usaria também. Tenho certeza que usaria. Mas Paulo usaria, não deixaria ser usado por elas. Paulo usaria essas ferramentas e não deixaria ser usado por elas. Porque o que nós estamos vendo hoje, é que muitos estão se deixando usar pelas redes sociais. Eu não quero ser um pregador fabricado pelo Instagram. Eu não quero ser um pregador fabricado pelo Facebook. Eu quero ser um pregador forjado na oração e no compromisso com Deus e com a sua palavra. E as redes sociais são minhas servas. As redes sociais são as minhas servas. Elas têm que trabalhar para mim. Elas são ferramentas à minha disposição para, na propagação do Evangelho, nós avançarmos com os recursos que temos e não nos tornarmos escravos. Então é isso que eu estou falando. Não estou criticando rede social, que nós usamos e é bom que se use mesmo. Inclusive o culto está sendo transmitido, né, pastor? Pela rede social. Receba a palavra aí, irmão, na tua casa aí, onde você estiver. Mas é que Pedro aqui, se fosse hoje, teria todo esse aparato, toda essa estrutura para badalar o nome, para agora é a hora, agora é o momento. Pedro, você tem que aproveitar o embalo. E Pedro aproveitou mesmo. A mensagem dele: arrependeu. Pedro, você está louco, rapaz. Você vai ferir. Olha a multidão que está aí. Tem gente de alta sociedade aí. Tem gente rica no meio. Não é a mensagem não, Pedro. Muda aí. Arrependei-vos é muito pesado. E Pedro: arrependei-vos. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. É esse o avivamento que precisamos. Arrepender é converter, é mudar de atitude, é mudar de direção, é mudar de rumo, é mudar de vida. Arrependei-vos. E por último, eu termino. Versículo de número 40, diz o texto: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração boazinha. Salvai-vos desta geração, que é a melhor geração que já passou por essa terra. É isso que Pedro falou? Salvai-vos desta geração perversa. Pouco tempo atrás aí, viralizou nas redes sociais, nos canais de YouTube, nos Facebook, viralizou por aí, que um pregador usou a seguinte expressão. Ele foi pregar e usou a seguinte expressão: esta geração é a pior geração que já pisou nesta terra.
Esse pregador pregando falou isso. Aí foi uma revolta, todo mundo ficou revoltado. Cantores famosos aí, pregadores famosos, foram lá se pronunciar e falar, enfim, né? Eu, na verdade, não sou, perdão a minha expressão aqui, entre aspas, eu não sou muito fã desse pregador que falou isso. Porque ele é muito radical. Há um radicalismo enorme, inclusive contra nós pentecostais, né? Ele é de linha reformada, da teologia, teólogos reformados, ele fleta com a teologia reformada, e antes se dizia arminiano, agora já não sabe mais se é arminiano ou calvinista, e eu também não estou preocupado, nem quero saber dessas discussões de Armínio e Calvino, porque eu prefiro Jesus. Mas esse pregador, tirando esse radicalismo dele, ele é um cara sério, não posso dizer que não é um homem sério. É um homem sério, um que está pregando com seriedade, com compromisso. Mas é radicalismo, inclusive contra nós pentecostais, generaliza, e enfim. E toda generalização é no mínimo covarde, é no mínimo injusta. Mas, fazendo todas essas ressalvas, eu queria que esse pregador estivesse errado. Eu queria. Mas ele não está. Infelizmente ele não está. E olha que interessante, esse pregador está falando isso agora, no século 21. Há 21 séculos atrás, há mais de 2000 anos atrás, lá no primeiro século, Pedro já estava falando isso. Há mais de 2000 anos. Salvai-vos desta geração perversa. O que é uma igreja avivada? Uma igreja avivada não é essa igreja que troca o poder da cruz pelo poder político. Uma igreja avivada não é essa igreja que se associa às instâncias de poder político, partidário, para garantir o seu lado. Isso não é igreja avivada. Uma igreja avivada não é essa igreja de mercado que se vende, que negocia valores. Uma igreja avivada é uma igreja que assume a sua vocação profética. E o que é assumir a vocação profética? Eu citei aqui no início da minha fala. No Antigo Testamento, em períodos de caos, de desvio e de apostasia, Deus levantava os seus profetas. Para quê? Para bajular os reis e os sacerdotes? Não. Para colocar o dedo na ferida e dizer para os reis e sacerdotes: se convertam, se arrependam. Vocês estão roubando o pobre. Vocês estão tripudiando sobre a sorte da viúva e do órfão e do necessitado. Arrependam-se. Qual era a mensagem dos profetas? Pregava arrependimento, colocava o dedo na ferida dos sacerdotes e dos reis e se voltava para o povo sofrido, pisado, machucado, e profetizava: tenham esperança. Tenham esperança, o justo juiz se levantará ao vosso favor. Tenham esperança. É esse o papel da igreja atual: se levantar nesse tempo caótico de crise, de injustiça, de desigualdade social, de políticas injustas por todos os lados. É papel do sal, é papel da igreja, porque está escrito no livro do profeta Isaías que a igreja será plantada como carvalho de justiça para a manifestação da glória de Deus. Ela é sal da terra, ela é luz do mundo. É função da igreja, e uma igreja avivada sabe disso, que ela tem o compromisso de colocar o dedo na ferida e dizer para esse mundo, para essa geração perdida, para esse mundo que jaz no maligno: convertei-vos, arrependei-vos, salvai-vos desta geração perversa. E pregar para o povo espoliado, machucado, ferido, o órfão, a viúva, estrangeiro, necessitado, abraçá-lo, socorrê-lo, ampará-lo e dizer: nós estamos aqui como embaixadores do reino de Deus. Nós somos a agência de Deus na terra. Nós somos aqui na terra a representação de Jesus Cristo. E eu quero te dizer aqui hoje à noite, meu irmão, minha irmã, se as instituições estão desacreditadas, se os partidos políticos estão afundados na corrupção, se há descrença e descréditos em todas as instâncias institucionais, há uma agência na terra que permanece de pé. E que agência é esta? A igreja comprada e lavada no sangue de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos guarde. E que nós sejamos assim. E que nós sejamos esta igreja. E esta igreja está aqui hoje à noite. Levante a sua mão aí, igreja do Senhor. Posso orar, pastor? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Vamos orar juntos agora. A nossa oração é um clamor a Deus por um avivamento. Deus, nós clamamos a Ti por um avivamento. Levante as suas mãos para os céus aí onde você está. Ore comigo nesse instante. Deus amado, nós clamamos a Ti hoje à noite, para que a Tua palavra, Senhor, seja como esta flecha que acerta o alvo, para que a Tua palavra